Vocês o rejeitaram, vocês humilharam ele, mas eu dei uma chance pro rapaz e meus amigos, vocês não sabem o que estavam perdendo. Hoje eu vim falar aqui pra vocês do spin-off do Dust, também conhecido como Um Pouco de Destaque pra Esse Idiota. É, pior que é literalmente essa a tradução. Pra quem não sabe, o Dust é um personagem secundário de Konosuba, esse maluco aí. Ele não aparece tanto assim na história principal, mas pelo que é mostrado dele, já dá pra saber mais ou menos o nível que vai ser esse negócio aqui. Bom, mas antes de começar oficialmente o vídeo, eu queria falar pra vocês que agora nós temos a opção de ser membro aqui no canal. Então se você tem vontade de apoiar o canal e ainda ganhar alguns benefícios extras, dá uma olhadinha lá depois. Mas enfim, bora pro vídeo. Antes de começar a falar do spin-off em si, eu quero dar algumas informações. Ele se passa entre o volume 1 e o volume 4 da Light Novel, que é em torno do tempo da primeira e da segunda temporada do anime. E também os capítulos não têm exatamente uma ordem. Então tipo, em um capítulo vai estar na parte da segunda temporada e no próximo pode estar tipo na primeira de volta, sabe? Mas é isso. O spin-off do Dust começa com ele sentado na mesa, conversando com o Kazuma. O Dust tá dando conselhos pro Kazuma e ele diz que ele não tem nem um pouco de inveja do Kazuma tá num grupo cheio de garotas, já que eles são muito amigos. O Kazuma diz que eles estão mais pra conhecidos do que amigos e o Dust diz que eles já até dormiram no mesmo quarto uma vez. Aqui fala que quando o Kazuma foi parar na prisão, ele dividiu a cela com o Dust por um tempinho. O Kazuma fala pro Dust não ficar falando essas coisas, senão alguém poderia pensar besteira, e logo em seguida eles olham pro lado e a Aqua tá ali. E tinha escutado toda a conversa. A Aqua e o Kazuma brigam como sempre e ela se chama de deusa de novo. E o Kazuma diz pro Dust que ela fica falando essas coisas de vez em quando. A Aqua começa a brigar com o Kazuma e dizer que é verdade. E o Dust diz que se ela fosse mesmo uma deusa, ela não teria tempo de ficar descendo na terra pra ficar vivendo aventuras como uma aventureira. E nisso a Chris, que tava bebendo ali do lado, engasga com a própria bebida. Do lado da Chris tava a Darkness e ali atrás tava a Megumin. O Dust dá uma reparada nas duas, mas logo ele volta a atenção na briga do Kazuma e da Aqua. A Aqua diz que uma deusa pode vir pra esse mundo sim, se um vagabundo arrasta ela. E o Kazuma diz que é totalmente impossível algo assim acontecer. Lógico, mano, nunca. Então vendo a treta, o Dust chama a garçonete pra pedir umas comidas, já que ele tava com fome. E óbvio, ele ia colocar na conta do Kazuma. O capítulo 1 começa um tempo após eles derrotarem o Dullahan. E o Dust e o seu grupo estão na guilda de aventureiros, fazendo nada. O grupo do Dust é composto por Kate, que é um arqueiro, Taylor, que é um cruzado, e Lin, que é uma maga e a única garota do grupo. O Dust olha pra Lin, que fica mexendo na salada assim comer, e pergunta pra ela por que ela tá com essa cara de quem vai roubar alguém. A Lin dá uma olhada pro Dust e diz que o clima da cidade tá meio estranho desde que aquele grupo de aventureiros apareceu. Nisso, sentado ali atrás, estava o Kazuma e seu grupo. Eles tinham sido a peça fundamental pra derrotar o Dullahan e meio que o povo da cidade tinha invejinha deles. Eles ficam falando sobre as coisas que eles fizeram na luta contra o Dullahan, enquanto o Taylor ficava reparando na bunda da Aqua. O Dust diz que estava ocupado com umas paradas e não apareceu na luta contra o Dullahan. Ele dá uma olhada pro Kazuma e fala em voz alta que tem inveja do Kazuma, porque mesmo ele sendo um aventureiro da classe mais fraca, ele tá num grupo de harém com uma vida tão fácil. E o Kazuma olha putaço pro Dust. A cena corta pro Dust comemorando porque tinha conseguido convencer o Kazuma a fazer uma troca de grupo por um dia. Basicamente, o Kazuma passaria um dia com o grupo do Dust e vice-versa. A verdadeira intenção do Dust era fazer as garotas do grupo do Kazuma virem pro grupo dele, mas o Dust deixa isso de lado e vai falar com as garotas que estavam bem ali na frente. Ele pergunta que missões elas querem fazer e a Aqua diz pra eles puxarem uma missão difícil, já que eles são um grupo pica, e a Darkness começa a falar deles irem derrotar um dragão e a Megumin concorda. O Dust diz que é melhor eles fazerem uma missão de matar goblins, já que ele é de nível baixo, e elas acabam aceitando. O Dust pergunta pra Darkness por que ela tá sem armadura e sem espada, e a Darkness diz que os equipamentos dela tinham quebrado na luta contra o Dullahan, mas que não é pra ele se preocupar, porque ela nem vai precisar. O Dust adere isso e eles vão pra missão. Enquanto eles estavam indo, o Dust pergunta pra ela sobre as habilidades delas. A Aqua diz que sabe as habilidades de arco e preste e todas as habilidades de truque de festas. O Dust então pensa que a Aqua é alguém muito pica, né? Porque ela, ela já deve ter comprado todas as habilidades de arco e preste pra poder gastar ponto com truque de festa, né? Coitado dele. Nisso, então, ele pergunta pra Megumin que habilidade ela tem, e ela diz que pode usar magia explosiva. Daí o Dust pensa que ela deve ter aprendido muitos feitiços bons pra ter a magia explosiva, né? Então a Megumin para e dá uma olhada em volta, e diz que como eles já estão afastados da cidade, ela pode demonstrar a magia dela. Daí ela começa a entoar o feitiço e o Dust se joga no chão assustado, e nisso ela manda a explosão.
Ele repara que a Darkness e a Aqua nem se mexeram, enquanto ele tava todo cagado de medo. Nisso, depois da explosão, a Megumin cai no chão como sempre, o Dust fica confuso. E ela diz que agora ela não consegue se mexer. O Dust fica puto e pergunta pra ela por que ela não esperou aparecer um bicho antes de usar a magia. Então ele pega a Megumin nas costas, mas logo em seguida um gato preto grandão. Esse bicho era um assassino de novatos, e ele tinha aparecido por causa da explosão da Megumin. Olha só que legal. Nisso, a Darkness diz que tá na vez dela demonstrar as habilidades, e ela pega a espada do Dust e vai correndo na direção do bicho. E como de costume, ela erra tudo. O Dust fica confuso e a Megumin diz que a Darkness só é boa na defesa, e o Dust finalmente entende porque ela nem espada trouxe. O bicho começa a morder a Darkness e ela acaba desmaiando de tanto levar mordida, e o Dust diz pra eles vazarem dali. Só que a água decide usar o sopro divino no bicho e acaba não tendo efeito nenhum, que nem um sapo. A única coisa que acontece é que o bicho gruda na cabeça dela e começa a morder ela. O Dust deixa a Megumin ali no chão e pega o cajado dela e sai correndo na direção do bicho. E a cena corta pra eles de volta na guilda. O Dust conseguiu espantar o bicho com o cajado da Megumin, enquanto a Aqua tava chorando toda descabelada e a Darkness e a Megumin inutilizadas. Nisso, o Kazuma com o grupo do Dust chegam ali todos satisfeitos com o dia de missão, e o Dust, tudo acabado, finalmente entende porque que o Kazuma se desfez tão fácil do grupo dele. Assim como eu disse no começo do vídeo, essa parte aqui se passa antes da luta contra o Dullahan, então é como se tudo isso que vocês acabaram de ver acontecesse depois. É uma brisa, mas no final vai tudo fazer sentido. O Dust tá andando pela cidade. Ele diz que é o responsável por essa cidade e cumprimenta um velho vendedor ali, já que segundo ele, como responsável, ele tem que tratar todo mundo bem. Mas logo depois o velho xinga o Dust, pedindo pra ele levar o sal que ele devia pra ele. O Dust devia ter dado calote no velho em troca de comida. Nisso então o Dust diz que fez um favor pro velho, tirando aquele sal defeituoso dele, e o velho começa a jogar sal que tinha ali no Dust. Depois eles brigarem um pouco, a Lin aparece pra repreender o Dust. Ela pergunta pra ele se ele tá bêbado de novo, e ele diz que sim, porque ele tinha se afogado em magos depois de perder um monte no jogo de cartas mais cedo. Ela diz pra ele parar de arrumar confusão, porque ela não tá afim de ter que pagar a finança dele pra ele sair da cadeia de novo. O Dust diz que a cadeia é como se fosse a casa de férias dele, porque ele come algo sem pagar, é levado pra cadeia e ainda recebe comida por isso. A Lin diz pra ele que ele podia ser que nem o Mitsurugi. O Dust se pergunta quem é esse maluco, mas logo em seguida a Lin refresca a memória dele, dizendo que é o cara da espada que bateu nele outro dia enquanto ele tava bêbado. O Dust lembra dele, mas finge que não conhece e xinga ele por ser bonito. E a Lin se pergunta se ele conhece o cara ou não. Nisso, a Lin e o velho começa a repreender o Dust porque fica falando mal do Mitsurugi, e o Dust diz que tem coisas pra fazer e sai dali. Depois de sair de cena, o Dust vai andando bêbado pela cidade. No meio do caminho, ele passa por duas garotas, uma lanceira e uma arqueira, que estão conversando sobre um rapaz e usando umas roupas bem reveladoras. Nisso, do nada, o Dust acaba cometendo um crime de assédio e aperta as nádegas da garota. Eu só queria falar que eu não concordo com isso, tá bom? É o personagem, entendeu? Nesse cara é o agente 6 encarnado quando fica bêbado. Nisso, as meninas ficam putas com ele, dizem que o único que pode apertar elas é o Kyoya. E o Dust começa a pensar que ele já viu elas em outro lugar. O Dust começa a dar uma de vilão e ameaçar elas, e as garotas até caem no chão assustadas. Mas uma multidão aparece e é um monte de gente familiarizado com as doideiras do Dust. Nisso, o Mitsurugi aparece. E o Dust finalmente se lembra da surra que ele levou do Mitsurugi na guilda por ter perturbado as companheiras dele. O Mitsurugi chega e pergunta pro Dust quem é ele, e o Dust diz que pra ele revelar o nome dele, ele tem que dar um dinheiro pra ele antes. O Mitsurugi simplesmente aceita isso, porque ele acha que é verdade, mas as meninas falam que é mentira. Então o Mitsurugi fica sem paciência, pergunta pro Dust se ele não quer apanhar ali de novo, e um dos caras que tava na multidão fala pra eles chamarem a Lin pra dar um jeito no Dust. O Dust se vê em total desvantagem e decide correr dali. Não é só porque ele tá bêbado que ele tem que apanhar no meio da rua, né? Então o Dust diz que vai deixar essa passar e sai dali correndo com o cu na mão. Alguns dias depois do ocorrido, o Dust tá sentado pensando em alguma forma de recuperar sua reputação, já que depois do ocorrido com as garotas ele pegou uma puta má fama na cidade. Não que ele já não tivesse má fama, né? Então ele começa a pensar que tem que se vingar de algum jeito do Mitsurugi. Acho legal que ele sempre cita o Mitsurugi como garoto bonito, porque ele não sabe o nome dele, então vou chamar o Mitsurugi de moleque charmoso. Nisso, um vendedor vem brigar com o Dust. Acontece que ele tava sentado em uma cadeira de uma loja aleatória ali como se fosse dele. O Dust diz que não é assim que se trata um cliente e pede pro cara trazer um chá pra ele enquanto ele pensa num jeito de fazer algo pro moleque charmoso. O vendedor meio que ignora a situação e associa o moleque charmoso ao Mitsurugi e diz pro Dust que ele tem algo bem interessante ali. O vendedor entra pra dentro da loja e volta com uma espada exatamente igual a do Mitsurugi e diz que um aventureiro aleatório tinha vendido a espada pra ele, mas como ela não cortava nada, o cara deixou ali como enfeite. É, né? Um aventureiro aleatório. Nisso, então, o Dust vê aqui aquela espada do Mitsurugi mesmo e diz pro vendedor que ela não deve ter lâmina porque, segundo a Lin, ela é uma espada mágica de uso único
único do Mitsurugi. Então o Dusty tem uma ideia genial. Ele pergunta pro moço se ele não pode vender a espada pra ele e o cara aceita suave, mas diz que ele tem que pagar antes. O Dusty diz que tem um capacete caro que ele pode vender pro cara pra compensar a espada e diz que vai pegar e já volta. Só pra falar que esse capacete era um capacete fechado que praticamente fritava dentro por causa do calor e por isso ele quis vender. A cena corta pro velho analisando o capacete. Ele diz que com esse capacete dá pra ele comprar a espada e ainda pagar as dívidas que ele tem na loja, mas ele fica desconfiado e pergunta de onde o Dusty roubou isso. O Dusty diz que não rouba coisas, mas fala pro velho que vai ficar com a espada e ele acaba trocando com ele. Logo quando ele tava saindo da loja, alguém chama por ele. Quando o Dusty olha pra trás, tinha uma freira do culto de Axis atrás dele. Nossa querida amiga Cecília. O Dusty diz que não tá muito afim de sair no encontro agora, mas que se ela quiser pagar a comida pra ele, ele aceita. A Cecília diz que não quer sair no encontro com um maluco que nem cara de pobre e diz que na verdade ela tem interesse na espada do Mitsurugi. Ela diz que se ela conseguir essa espada, ela vai conseguir fazer o Mitsurugi dar um monte de coisa pra ela e ela viver uma vida de encostado. Só uma observação, mas ela diz pro Dusty dar a espada pra ela e não vender. O Dusty diz que não e a Cecília fala que pode dar algo em troca pra ele. Ele pergunta o que ela pode dar em troca, já que ela não tem nada, e a Cecília diz que vai roubar um dinheiro da igreja de Ares e que é pro Dusty esperar ali que ela já volta. O Dusty concorda e ela sai. E logo em seguida ele vira e volta a andar. O tiozinho da loja fica confuso e pergunta pro Dusty se ele não ia esperar a Cecília pra eles poderem vender a espada. E ele diz que ele só falou isso pra ela sair dali e ele fugir com a espada. O moleque é um gênio das peripécias. Não põe água! Ele esconde a espada em um armazém pra não ter perigo de ninguém roubar e segue o rumo. No meio do caminho ele acaba encontrando a Lin. Ela pergunta o que ele tá fazendo ali. Ele diz que achou algo perdido de alguém e vai devolver se a pessoa trocar com ele, já que ele é uma boa pessoa. A Lin desconfia, diz que vai acompanhar ele nisso e o Dusty diz que tudo bem, já que ele tecnicamente não tá fazendo nada de errado. Depois de um tempo andando, o Mitsurugi aparece correndo, todo desesperado. O Dusty chama ele e o Mitsurugi logo reconhece ele. O Dusty pergunta da espada dele como se não soubesse de nada e o Mitsurugi se pergunta como que ele sabe que a espada dele sumiu. Nisso o Dusty diz que talvez ele pode estar com a espada dele e pergunta se ele compraria de novo. O Mitsurugi entende o joguinho do Dusty e pergunta quanto que ele quer pela espada e o Dusty pede 5 milhões por ela e até a Lin fica assustada com esse preço. Só pra falar que o plano do Dusty era jogar uma quantia extremamente alta de começo pra ir abaixando pra achar o verdadeiro preço do negócio. A Lin diz que isso é muito caro pela espada, mas antes dela terminar de falar, o Mitsurugi diz que paga isso. Os dois ficam surpresos dele ter aceitado tão fácil assim e a Lin até fica avisando o Mitsurugi que não vale a pena essa troca. O Mitsurugi diz que não importa o valor, já que foi um presente da deusa e o Dusty pensa que ele deve gostar muito dessa mulher pra chamar ela de deusa. O Dusty dá o endereço do armazém e a chave pro Mitsurugi pegar a espada e o cara mal confere se tá tudo certo e dá o dinheiro pro Dusty. O Dusty confere a bolsa e vê que tem um pouco mais de 5 milhões ali e ele fica até um pouco triste por o Mitsurugi ser, além de bonito, ser rico também. Então o Mitsurugi sai correndo atrás da espada e o Dusty fica todo feliz da vida que tinha conseguido uma fortuna. A Lin não fica muito contente com essa troca do Dusty e ele diz que vai pagar ela com esse dinheiro, mas ela fala que não quer esse dinheiro criminoso dele e ela sai dali. O Dusty aceita, afinal pra ele não tinha feito nada de errado. Depois disso ele sai andando pela cidade e se depara com uma lojinha de vegetais. Ele dá uma reparada no preço do alface que tava muito barato, já que algum burro pegou um monte de alface no lugar de repolho na colheita desse ano. Quem será, hein? Então ele vê uns tomates presos numa gaiola ali. Ele vê que o preço do tomate tá alto e que mal tinha visto vendedores vendendo tomate e ele pergunta o motivo disso pro vendedor. O cara diz que a colheita de tomates esse ano foi muito ruim, mas é que a equipe dele conseguiu pegar uma boa quantia e tava vendendo mais caro por causa disso. O Dusty então tem a incrível ideia de comprar os tomates pra revender. Ele iria pedir pra alguém teleportar ele pra capital, já que lá na capital o preço das coisas é mais caro, e ele iria vender todos os tomates. Ou seja, ele ia lucrar pra caramba. O Dusty diz que quer comprar os tomates e o cara diz que não tem problema, já que o custo pra manter eles é bem alto, mas que vai sair uns 5 milhões e que é provável que o Dusty não tenha essa quantia. O Dusty, vendo que o cara pensa que ele era um mendigo, mostra a bolsa de moeda pra ele e diz que quer comprar tudo os tomates que ele tinha. Então o cara vende pra ele e empresta um carro pra ele levar os tomates e pede pra ele devolver depois pra ele. Nisso o Dusty sai andando pela cidade com o carrinho de tomate, daí do nada começa a tocar o alarme da cidade, chamando todos os aventureiros pra frente do portão principal, e principalmente o Kazuma Satou e seu grupo. O Dusty se pergunta quem é esse Kazuma, mas ele lembra que ele tá com um monte de tomate e começa a pensar num lugar que ele pode deixar o carrinho. Então ele taca o foda-se e vai lá no meio da multidão com o carrinho de tomate. Chegando lá, ele encontra com a Lin, o Taylor e o Kate. Ele se pergunta o que o Dusty tava fazendo ali, ele disse que tinha que vir proteger a cidade. Essa cena seria mais heróica se o cara não tivesse segurando um carrinho de tomate. Nisso alguém grita que tá vindo um tsunami e os caras ficam tipo, oxe, nada a ver, como é que vai ter um tsunami aqui se nem tem mar? Mas então do nada vem uma onda gigante que inunda tudo. Enquanto o Dusty é arrastado pela
água, ele agarra no carrinho e diz que não vai soltar essa bagaça por nada. E quando o Dusty abre os olhos de novo, ele vê a cidade toda encharcada e algumas coisas destruídas, inclusive seu carrinho de tomate. O Dusty já entra em desespero e começa a procurar os tomates, mas quando ele se dá conta, tem um monte de mancha vermelha pelo chão e pela sua roupa. E nenhum tomate tinha ficado intacto. O Dusty, quase chorando, olha pra frente e vê o tiozinho da loja que vendeu a espada pra ele. O tio pergunta o que aconteceu e o Dusty agarra nele chorando, dizendo que perdeu os tomates pra um tsunami, e o cara fica todo confuso. Nisso ele olha pro Dusty e fala que se ele quer um tomate, tinha ainda um intacto que tinha caído perto de uns escombros de madeira, e o Dusty vai correndo pegar o último tomate que tinha sobrado. O tio diz que como os tomates estão em falta, esse último que sobrou deve ter rendido uma grana boa, e o Dusty pensa que pode recuperar uma parte do dinheiro que ele tinha perdido. A cena corta pra eles na guilda e o Dusty tá deitado de bruço na mesa, e o Taylor pergunta pro Kate se o Dusty não tinha morrido. O Kate diz que deve ser porque ele não tinha pego a recompensa por lutar contra o general do Rei Demônio, mas o Dusty na verdade tava cagando pra essa recompensa. Ele tava pensando no que iria fazer com o seu último tomate, então a Lynn diz retoricamente que já não comia um tomate há umas 2 semanas. Então o Dusty dá um suspiro e dá o último tomate que tinha sobrado pra ela. A Lynn agradece e diz que ele é uma boa pessoa no fim das contas, e ela abre um sorriso enquanto dá uma mordida no tomate. Um sorriso que custou 5 milhões de ieres. Até que não foi algo tão ruim. O Dusty estava na guilda com seus companheiros e eles estavam falando em como a missão trocada que eles fizeram com o Kazuma foi da hora e como o Kazuma seria muito útil se entrasse pro grupo. O Dusty fica meio puto dos caras estarem menosprezando ele e diz que tá precisando ir em uma missão. Ali pergunta pra ele por que ele não apareceu na luta contra o Dolahan, e ele se lembra que depois que ele perdeu os tomates, ele foi pedir o reembolso pro rapaz e o cara chamou a polícia e fez ele pagar por outro carrinho, já que aquele tinha quebrado na enchente. O Dusty diz que não importa onde ele tava, mas que ele tem que arrumar uma missão e pergunta se eles não querem ir com ele. Geral nega e diz que não tem necessidade de fazer missão no inverno, já que eles têm a grana da luta contra o Dolahan. O Kate diz que só quer gastar sua grana indo naquele lugar e o Dusty manda ele calar a boca. E a Lynn dá uma olhada estranha pra eles, só pra falar que aquele lugar é a casa da Succubus, e só o Kate e o Dusty sabem disso, já que a Lynn é menina e o Taylor, segundo o Dusty, é broxo. Nisso o Dusty dá uma levantada heróica e diz que já que é assim ele vai ter que fazer a missão sozinho, e quando ele olha pra trás tá todo mundo ignorando ele. Os caras então se despedem do Dusty e ele fica tipo: caralho, que O Dusty então vai até o quadro de missões e depois de ver algumas missões perigosas, ele acha uma missão de derrotar alguns orcs. O Dusty já sabia do que acontecia com os homens quando se encontrava com orcs, mas como a recompensa era alta, ele decidiu perguntar pra Luna o que tinha que fazer exatamente. Ele vai até o balcão e depois da Luna ameaçar chamar a polícia por ele fazer uma piada sobre peitos, ela fala da missão. Basicamente, umas orcs estavam atacando uma vila perto dali, e como os homens estavam com medo de sair de casa, tava faltando mão de obra lá. A tia da guilda também tenta atrair o Dusty pra missão, dizendo que naquela vila tinha um monte de garotas bonitas. Só que lá tinham aproximadamente 10 orcs, e isso faz o Dusty largar essa missão de lado. Mas do nada uma garotinha cutuca ele. O Dusty olha pra menina e pergunta o que ela quer, e ela diz que mora na vila. Ela pede pro Dusty fazer essa missão, porque o pai dela já não tava saindo de casa há uns dias, porque ele tinha sido atacado por umas orcs. O Dusty simpatiza total com o cara e pergunta pra menina por que ela quer que ele faça tanto essa missão. E a menininha diz que é porque o pai dela deixou o presente dela cair enquanto ele fugia das orcs, e ela queria que ele pegasse de volta. O Dusty diz que já que ele é um aventureiro, é o trabalho dele matar orcs, e a menina fala pra ele cuidar disso, e depois disso ela volta pra mãe dela que tava ali na guilda. Depois de aceitar a missão, o Dusty vai em outro lugar pra pensar o que ele poderia fazer pra lutar contra esses orcs. Enquanto ele pensava no que fazer, aquele tiozinho da loja veio brigar com ele por ele estar sentado na cadeira da loja dele de novo. O Dusty diz que não faz diferença nenhuma ele ficar sentado ali na porta, já que o velho nunca tem um cliente, e ele diz que se ele realmente quiser que o Dusty saia de lá, é só ele pagar o Dusty pra fazer isso ou dar uma ideia de como derrotar os orcs. O tio ignora a primeira sugestão, mas diz que o Mitsurugi podia derrotar esses orcs facinho, já que ele é muito forte. E o Dusty então se lembra de como o Mitsurugi é facilmente manipulado e tem a ideia de chamar uma certa pessoa pra ajudar no plano dele. Então a cena corta pro Dusty conversando com uma Succubus na loja da Succubus. Era aquela Succubus Loli que o Kazuma salvou. Basicamente o plano do Dusty era que ela fingisse ser uma garotinha pra fazer o Mitsurugi derrotar os orcs. A Loli Succubus não vê muito motivo pra ajudar o Dusty, mas ele diz que se ela fizer isso, a reputação dela vai aumentar de novo, já que tava uma bosta por causa do último incidente com o Kazuma. Ele diz também que persuadir o Mitsurugi é um ótimo treino pra ela fazer o sonho dos aventureiros, e ela começa a pensar seriamente em aceitar o Dusty e seu QI elevado na hora das negociações, né? Nisso, a Succubus, que parecia ser a gerente, diz pra ela ajudar o Dusty, já que ele é um cliente importante na loja, e a Loli Succubus aceita fazer isso. Então o Dusty diz que agora só tem que pensar em todos os detalhes do plano.
Aqua. Depois disso, eles vão até a montanha, perto da onde eles vão executar o plano. Basicamente, o Dusty pediu para uns amigos da guilda espalharem que a Aqua estava fazendo uma missão desse lado da montanha. Então, quando o Mitsurugi aparecesse, a Loli Sucubus ia fingir que era uma garotinha que tinha buscado ajuda e pedir ajuda pro Mitsurugi para matar todos os orcs sozinho. A Loli pergunta pro Dusty se ele não é um demônio para fazer um plano tão malvado assim, e ele manda ela calar a boca. O Mitsurugi passa ali e o Dusty dá um tapinha na cabeça dela pra ela não ficar nervosa. A Loli olha pra ele e diz que pensar que as garotas gostam de tapinha na cabeça é fantasia de homem, e o Dusty manda ela ir logo lá e calar a boca. Nisso o plano ocorre perfeitamente. Ela pede ajuda pro Mitsurugi, mas ele diz que tá atrás da Aqua. Então ela diz que a Aqua foi correndo lá derrotar os orcs, e o Mitsurugi diz que então vai lá também pra salvar a Aqua e a vila, e sai correndo na direção que a Loli tinha falado. Depois ele sair dali, o Dusty vai até a Loli e elogia ela. Ela fica um pouco sem graça e o Dusty diz que agora eles têm que ir lá observar o Mitsurugi, porque se algo der errado ele tem que aparecer no momento perfeito. Então a Loli pergunta de novo se o Dusty não é realmente um demônio por ser tão cuzão assim. Depois disso eles vão até o local onde estavam os orcs e ficou espiando. O Mitsurugi já tinha derrotado todos os orcs e estava procurando a Aqua. O Dusty fala pra Loli ir lá pra falar pra ele que a Aqua voltou pra cidade e ela vai. Depois do Mitsurugi ir embora, o Dusty e a Loli vão todos felizes lutear o corpo dos orcs, só que eles não acham porra nenhuma. Amigos. Quando o Dusty vira pra trás, o Mitsurugi tá atrás dele. O mais legal é a Loli Sucubus tentando fugir da situação. Ô tio, eu nunca vi o Dusty na minha vida. Eu nem conheço ele. Quem tu não conhece? O Dusty. Sabe a cara de sem graça. Depois da bosta começar a feder, o Dusty joga toda a culpa pra cima da Loli Sucubus e diz que ela na verdade é um demônio e tá controlando ele. Nisso a Loli fica puta e fala pro Mitsurugi que quem comprou a espada do Dusty foi ele, e o Mitsurugi fica putaço com ele. O Dusty pergunta como que ela sabia disso, mas ele lembra que quando ele ficou bêbado, ele mesmo espalhou isso pra todo mundo. Nisso o Mitsurugi saca a espada e aponta pro Dusty. Ele tava zero paciência e ia acabar cortando o birigudinho do Dusty ali mesmo. Então o Dusty no movimento rápido ergue a saia da Sucubus e o Mitsurugi, como um bom rapaz que é, vira o rosto. Nisso dá tempo do Dusty agarrar ela e sair correndo dali. E como o Mitsurugi tava segurando a espada, acabou dificultando pra ele correr atrás deles e ele ficou pra trás. E enquanto eles estavam fugindo, a Loli Sucubus pergunta pro Dusty se ele realmente não é um demônio. A cena corta pro Dusty se lamentando. Acontece que o plano dele foi um fracasso total. Primeiro que as garotas da vila estavam tudo na cidade, então ele não viu nenhuma por lá. Segundo que quando ele foi pegar a recompensa da missão, o Mitsurugi já tinha pego, então ele continua pobre. E terceiro, a Lin ficou sabendo de tudo e o Dusty tomou mó sermão dela. Quem tava escutando tudo isso era a Loli Sucubus, que tava junto com o Dusty varrendo o chão da loja enquanto eles não abriam ainda. O Dusty diz que tem outro plano pra se vingar, mas logo ela recusa. O Dusty então usa a técnica de ficar elogiando as habilidades de atuação dela e a Loli fica meio sem graça e corada e acaba cedendo a ajudar o Dusty. Ele diz que o plano dele é fazer ela dar um sonho pro Mitsurugi, fazendo coisas com a Aqua, e no final do sonho ela iria virar uma orc e traumatizar ele. A Loli concorda em fazer isso, mas até ela que é uma Sucubus acha maldade demais fazer isso com o moleque. O Dusty diz que, segundo as fontes dele, o Mitsurugi tem um sono pesado por causa das aliadas dele, que gritam muito no quarto ao lado, então vai dar tudo certo. A Loli concorda, mas diz que se algo der errado, ela vai vazar na hora, e novamente diz que o Dusty é um demônio, mas ele ignora ela dessa vez. Nisso dá um corte pro Dusty e a Loli correndo pelos becos de Axel. Acontece que o Mitsurugi tava completamente bêbado e não tinha como ele fazer ele sonhar com ele dormindo pesado. E justo na hora que os dois tontos estavam no quarto, as duas garotas que andam com ele entraram também. Então eles saíram correndo e as duas vão atrás deles. Depois de escaparem delas, já tá quase de dia. Eles param na rua pra descansar e nisso a mesma menininha que pediu pro Dusty fazer a missão aparece ali. Ela pergunta pra ele se ele conseguiu pegar o presente dela de volta e o Dusty pega um presente embrulhado que tava com ele e dá pra garotinha e ela fica toda feliz. Então a Loli Sucubus abre um sorriso no rosto, já que ela tinha entendido tudo. Acontece que o Dusty só foi lá mexer no corpo das orcs pra ver se conseguia achar o presente da menininha. Então o Dusty diz pra ela parar de olhar pra ele com essa cara estranha. Bom, esse foi o vídeo. Pra quem tá se perguntando, não, o spin-off do Dusty não acabou. Ele é composto por 7 volumes, mas pra mim não ficar resumindo um volume por vídeo, essas coisas, eu vou dividir ele em partes. Então vai ter vídeo disso daqui até acabar todos os spin-offs. Uma curiosidade também é que o spin-off do Dusty não foi escrito pelo Natsume Akatsuki, que é o criador de Konosuba. Ele foi escrito pelo Hirokuma, que fez algumas light novels, tipo a de um cara que vira uma máquina de vendas, eu acho que é alguma coisa assim. O próprio Natsume Akatsuki escolheu ele pra fazer o spin-off do Dusty, e eu devo admitir que o cara fez um trabalho muito bem feito. Mas é isso então, povo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau. Fui!